eu não lembro de muitos problemas de bullying durante a adolescência. Uma ou duas vezes eu lembro alguém comentou alguma coisa, falou alguma coisa. Eu não era exatamente o tipo machão, pelo contrário, não era uma menininha, mas não era nenhum machão. Então, alguém podia até achar que eu podia ter dúvidas. Não tinha a história do Mariquinha vai na escola de sainha? Não, mas... Não? Você não usava avental para ir na escola, né? Eu usava avental para ir para a escola e me lembro dos meus irmãos, dos meus filhos. Ei, Mariquinha vai na escola de sainha. Aquele avental branco. Era bonitinho, engomado. Não, nunca tive. Mas eu me lembro, sim, de bullying de os primos mais velhos que estavam mais preocupados com essa sexualidade alheia, ou mesmo de um tio também que enchia um pouco o saco. Mas, em geral, não me faziam sofrer aquilo. Um pouco, talvez. Não posso dizer que nada disso tenha me atrapalhado a vida, nem minhas escolhas, nem nada. Não posso dizer que tenha sido uma coisa massacrante. Pelo contrário, foi uma coisa esporádica. Tinha um tio que de vez em quando me chamava pelo meu nome no diminutivo, com uma vozinha, um pouco assim, como se fosse uma criancinha. Eu achava aquilo meio idiota, porque eu nunca fui infantilizado. Mas também não era efeminado, então, sei lá. Mas é incrível que dentro de casa, jamais. Pai, mãe, irmãos, zero. Zero, zero, zero bullying. Nunca. Em casa também não. Não, meus pais não faziam sexo, não se tocavam. Ficaram juntos. Porque eles tiveram 5 filhos. Fizeram 5 filhos. Mas você não percebia essa coisa, não tinha isso na minha casa. Meus pais eram muito católicos, especialmente a minha mãe, dessas de rezar ajoelhada, o máximo dos máximos da católica, você pode, bem clichê mesmo. E a minha era o contrário. Meus pais eram super afetuosos um com o outro, carinhosos mesmo de ficar se pegando, e meu pai adorava. Por exemplo, a gente estava no carro, a família inteira, nós crianças, e ele dizia, olha que gostosa aquela na calçada. A mamãe fingia que achava, fazia essa coisa, mas todo mundo achava a maior graça nisso. Então sempre teve essa coisa ligada. Na minha casa todo mundo sempre foi ligado em sexo. Mas o interesse pelo sexo era uma coisa muito forte, muito evidente. Em vez da minha casa, não. Minha casa era tudo muito reservado, as pessoas muito contidas nas suas declarações sentimentais, sempre foi assim, mas sempre foram muito afetuosos e preocupados. Mas nada que invadisse a privacidade de ninguém, jamais, jamais. Isso não existia. E minha mãe super católica, com a igreja falando mal da gente o tempo inteiro, milenarmente, e ela se manteve firme nessa postura dela de não invadir a privacidade de ninguém jamais. Não só minha, como a dos meus irmãos ou de quem quer que seja. Porque era uma família de italianos também que convivia no mesmo quarteirão com essa coisa que você está dizendo, gritaria, Fellini, caricato, tinha isso tudo. Mas lá em casa a coisa era assim, dentro dos padrões da igreja, entendeu? Eu lembrei de uma coisa da minha adolescência. Os meus pais, em algum momento, pressentiram a minha homossexualidade e me levaram para uma psicóloga especializada em adolescentes. Mas não adiantou nada, porque eu não consegui me abrir com essa mulher. Eu nunca reconheci para essa mulher que eu era homossexual, nunca. E ela insistia, ela dava umas perguntadas. Mas não era uma que te chamava de senhor? Não? Esse foi um outro analista que eu tive, que durou muito pouco tempo, né? Um analista que chama de senhor, o senhor continue falando, por favor, que acabou, né? A relação com o analista. Eu nunca conversei, nem ele, com os meus pais, nem ele com os dele, sobre sexualidade, sobre a minha sexualidade. Papai, eu sou homossexual. Isso não existiu. Essa coisa. O dia que eu liguei para minha mãe para dizer que ele estava morando comigo, claro que eu não falei eu casei. Eu falei, mamãe,
O Paulo foi morar comigo para a gente dividir despesa. Ela começou a chorar do outro lado do telefone. De alegria ou de... Acho que não. Ela estava rachando despesa? Depois dessa choradinha, nunca mais, nem meu pai, nem minha mãe, nada, disseram nada. É óbvio também que a gente não tem um comportamento assim, aberto, declarado, a gente não fica se pegando, você entendeu? É assim, uma postura de gente da nossa geração, tranquila em relação ao assunto. Mas eu vou te falar uma coisa, eu até uma fase da minha vida, isso há pouco tempo atrás, eu achava que eu tinha feito uma escolha. Eu não tinha percebido que eu tinha nascido assim. Isso eu vim cair a ficha há pouco tempo. Quando se começou a falar muito abertamente dos problemas sexuais, de sexualidade, de transexualidade, gente, as pessoas nascem assim. Não é uma escolha. Eu levei é uma um susto orientação com que isso. vem com você. Sei lá, vem no seu Mas DNA, é que onde que está em você isso. Teve uma época que usava-se a palavra escolha. Né? E aí você dá vazão aos que querem te corrigir a sua escolha, né? Se você diz que é uma escolha, então você pode desescolher, né? Em princípio. Volta para onde você... Enfim, mas não é escolha, não se trata de escolha. Essa escolha não existe, você vem com a orientação que é... O seu DNA, de repente... Sei lá, casamento. Casamento foi que eu vinha de uma série de namoradas. Eu continuei namorando pela minha adolescência, até os 20 e poucos anos, namorava, trocava de namorada e conheci minha mulher. Eu conhecia desde a adolescência e de repente a gente voltou a se encontrar e namoramos e casamos. E essa foi a única mulher da minha vida no sentido mesmo sexual e tudo. Foi a única mulher com quem eu tive relações. E a gente se dá bem até hoje, né? Nós somos amigos até hoje. Quer dizer, não foi uma coisa que machucou ela de alguma maneira. E entre esse namoro e casamento, tipo 6 anos. 6 anos. Aí eu fiquei 3 anos sozinho e acho que eu transei com essa cidade inteira. Até me conhecer. Aí eu conheci o Paulo e eu acho que nós dois sobrevivemos à AIDS porque nós nos apaixonamos. Porque foi exatamente em 79. Aí nós ficamos monogâmicos. De repente, no meio daquele vendaval. Você via as pessoas caírem feito batalha de guerra. A redação do Jornal da Tarde foi um strike, eu trabalhava lá naquela época. Um strike na área nossa, né, de variedades, que era cheio de gays e... Não necessariamente 79, né? Depois. Sim, não, porque aquilo evoluiu até 85, 80 e tantos. Acho que o coquetel é de 89, 90. Meu primo morreu de AIDS em 89, não tinha coquetel ainda. Quer dizer, foram uns 10 anos aí de duros. E nós sobrevivemos graças ao nosso casamento. Porque eu não ia sobreviver mesmo, do jeito que eu estava naquela época. Foi porque eu não aguentava mais essa divisão. Foi uma coisa que veio de dentro de mim, saiu para fora, como um vômito mesmo. E um dia eu falei, chega, não aguento mais. Eu acho que eu estava deprimido, sei lá. Eu não aguentava mais essa divisão de ter que ser uma coisa de dia e uma coisa quando dava para ser, entendeu? Resolvi assumir. Eu estava no Jornal da Tarde naquela época e eu acho que isso me ajudou muito também. Porque eu estava no meio de intelectuais, que não tinha nada contra ninguém e... Eles até eram muito engraçados. Quando eu me separei, que eu resolvi assumir que eu era homossexual, também não fiz um discurso no meio da redação para dizer, mas não precisou. Teve uma votação, no primeiro ou no segundo ano, depois que eu estava separado, eu não tinha conhecido esse ainda, e teve prêmios. Um grupo de jornalistas fez um monte de prêmios e eu ganhei o prêmio de revelação feminina. Eu achei divertido.